Já quero convidar aqui Manuel dos Santos Pires Braz Filho. Ele é zootecnista, especialista em engenharia sanitária, especialista em microbiologia ambiental, presidente da Associação Brasileira de Aquaponia, instrutor do Senar, consultor do Sebrae, sócio da Periódica Nutrition. Com a palavra, Manuel dos Santos Pires Braz Filho, com temas Rações Verdes para Piscicultura. Bom dia a todo mundo. Nós vamos falar sobre essas rações verdes. É uma coisa interessante, porque ela muda o foco que a gente tem tradicional de produção de organismos aquáticos, né? E, inclusive, eu vou falar da integração da piscicultura com as demais atividades dentro da propriedade rural, né? Existe uma forma de você produzir o peixe e também contribuir para a parte de agricultura e pecuária. Com isso, nós conseguimos elevar a receita do produtor à medida que a gente deixa de ter custos, né? Então, talvez no começo a gente fique meio atrapalhado, porque, pô, como é que isso funciona? Mas até o final da apresentação vocês vão entender como a gente consegue integrar a piscicultura com as demais atividades dentro de uma propriedade rural. Tá certo? Então vamos lá. Próximo slide. Próximo. Bom, a aquicultura aqui no Brasil, ela vem se desenvolvendo bastante. E baseado principalmente em sistemas de produção utilizando rações. Só que as rações aqui no Brasil, elas têm um preço um tanto elevado. Não é por conta da matéria-prima, mas você pega em muitos países que as rações não têm impostos tão altos como tem aqui no nosso país. Então, à medida que a gente tem um gasto, um custo mais elevado como ração, a gente tem que procurar alguma alternativa para poder diminuir esse valor, esse custo, né? E há uns 10, 14 anos, eu vim aqui para o Espírito Santo, eu sou de São Paulo, e eu vim para cá via Sebrae, e nós conseguimos praticar a utilização de plantas na dieta dos peixes, e obtivemos assim, um sucesso bom. Nós conseguimos substituir 50% da ração do peixe por plantas. E não alterou o tempo de crescimento dos animais, e isso resultou numa redução de até 30% no custo de produção. Então, essa experiência foi muito legal, que até me incentivou a procurar conhecer mais sobre esse assunto. Então, já tem mais de uma década que eu venho estudando essa questão, e a cada dia eu descubro uma outra forma de proceder ou de utilizar essas plantas, né? E é um assunto muito vasto, que inclusive a gente está tentando incentivar as instituições de pesquisa, faculdades, para estudar mais o assunto. Atualmente eu estou fazendo uma parceria com a Exalc. Nós estamos fazendo alguns Embrapi, que é um sistema de financiamento para pesquisa, justamente para descobrir como melhor utilizar essas plantas e obter mais resultado econômico. Próximo. Bom, o que são rações verdes? Rações verdes são plantas de alto valor biológico, de altíssima produtividade, que podem ser produzidas dentro da propriedade rural, né? O modelo que nós temos adotado é o seguinte: você tem um viveiro de criação de peixe, e dentro do viveiro você vai ter a parte mais funda, onde nós não temos uma água de boa qualidade, né? Lá vai ter o sedimento, os dejetos do peixe vão sedimentar, e tem muita formação de gases como metano, gás sulfídrico,
amônia. Então essa água que seria considerada de baixa qualidade para a piscicultura, eu vou bombear, tirar, subtrair de dentro do viveiro e vou colocar num outro tanque onde eu vou produzir essas plantas. Então, aquilo que seria o problema na criação do peixe, eu uso como nutrição para as plantas. Essas plantas vão se desenvolver, o desenvolvimento dessas plantas é meio absurdo, né? Eu não sei se alguém reparou que aqui no estande do Icapé tem uma bacia com azola. Ontem nós tiramos um pouquinho de azola, mas hoje, de manhã, a gente já podia ver que elas estão subindo pelas paredes, que já cresceu de ontem para hoje. Ela tem um crescimento assim muito acelerado. E essas plantas, as primeiras plantas que eu comecei a trabalhar, que é a Laminazola, elas têm um alto teor de proteína. Eu estou falando entre 30% a 45%. Fala, poxa vida, mas quanta variação? Bom, ela tem muita variação porque nós estamos trabalhando com plantas selvagens, que a gente capturou na natureza. Falta ainda ter o melhoramento genético dessas plantas, a seleção de variedades, uma para produzir mais proteína, outra para produzir mais carboidrato, enfim. Como se trata de plantas selvagens, a composição delas varia muito. A partir do momento que tiver a seleção, a gente começa a ter variedades mais produtivas, com maior interesse para a economia. Bom, e o grande lance é que elas podem ser produzidas na propriedade rural. Próximo. Para conhecer um pouco dessas plantas, a primeira que eu vou apresentar aqui é a Wolffia. A Wolffia, ela é da família das lamináceas, é uma lêmina. Essa aqui, eu não consigo ver direito, mas tem a Wolffia e Wolffiella. Uma é mais redondinha e a outra é mais oval. Essas plantas são excepcionais para a produção de juvenil. Eu tenho produtores pelo Brasil, que eu tenho um grupo de produtores que a gente até se chama Grupo Rações Verdes. E eles têm feito toda a parte de alevinagem juvenil, alimentando os peixes com essa planta, sem ração. Essa planta vai chegar a 40%, 45% de proteína. Próximo. A outra planta que eu também comecei a utilizar muito é a lêmina. A lêmina, ela é uma planta que uns 4 a 6 milímetros, ela tem uma única raiz. Se ela tiver mais do que uma raiz, então ela não é a lêmina, é a espiro dela. Não se preocupa muito com os nomes, depois quando vocês forem produzir, vocês vão ficar mais amiguinho delas, aí vai saber o nome de cada uma, tá? Eu comecei a trabalhar com essa planta há quase 20 anos, não, um pouquinho mais de 20 anos, mas para tratamento de esgoto, porque fora do Brasil ela é utilizada nos efluentes, porque ela cresce muito rápido. O que é muito rápido? Por exemplo, você tem 1 tonelada de planta, em 48 horas você tem 2 toneladas. Para crescer tão rápido, ela precisa absorver nutriente para poder se sustentar. Então, ela sequestra os nutrientes de dentro da água e deixa a água limpa. Não, nem foi o caso aqui de eu demonstrar, trazer foto, mas eu trabalho muito com projetos de piscina verde. O que é piscina verde? São piscinas que não vai cloro e o tratamento de água é feito com plantas. E uma das plantas que eu utilizo para tirar sais é justamente a lêmina. Ela tira sais e ela também é muito boa para remover amônia. Ela é uma planta que precisa de amônia, não nitrato, para seu crescimento. Ela tem uma diferença metabólica. Então, ela pega amônia direto. E qual é a forma de excreção do peixe? Amônia, né? Nós, animais de sangue quente, temos que transformar a amônia em ureia para eliminar a ureia. O peixe já solta tudo na forma de amônia. Então, ela é ideal para remover esse composto da água dos viveiros de criação. Próximo. E agora temos a azola. A azola, eu tenho pouco tempo trabalhando com ela, talvez uns 5, 6 anos. Mas a azola é uma planta fantástica. Fantástica por quê? A azola, ela tem uma bactéria, uma cianobactéria, que vive dentro dela.
ela consegue pegar o nitrogênio do ar e transformar em proteína. Ah, mas a soja faz a mesma coisa, né? A soja pega o nitrogênio do ar, tem uma bactéria no seu nódulo, né, que faz a proteína. Só que tem uma diferença. Se você pegar soja, 1 hectare de soja vai produzir 3, 4 toneladas de grãos. Agora, se você pegar a azola, ela produz 50 toneladas de matéria seca, com mais proteína do que a soja. Então ela é altamente produtiva. Por isso que ela é de interesse dentro da produção agrícola. Depois nós vamos fazer mais detalhes. Próximo. Próximo. Bom, então aqui é uma explicação que a lêmina é a planta vascular, a menor planta vascular do planeta. Tem gente que pensa que ela é uma alga. Não. Se tem celulose na sua célula, ela não é uma alga. Ela é uma planta vascular. Só que é a menor que existe, né? Ela tem uma reprodução sexuada, assexuada, por exemplo, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, e ela vai multiplicando numa progressão geométrica. Só que às vezes você pega a lêmina de um lugar, leva para outro, e ela acha que aquele ambiente é meio estranho. Fala, ah, não gostei daqui. Então o que ela faz para se adaptar? Nesse caso, ela vai produzir flor e ter reprodução sexuada. Isso aumenta a variabilidade genética e aí vai nascer uma planta adaptada ao local. Por isso que muitas vezes a gente pega lêmina, compra lêmina ou pega num rio e traz para o sítio, vai produzir, morre tudo. De repente, aparece tudo de novo. Porque quando ela faz a reprodução sexuada, as variedades mais adaptadas vão proliferar. Então, é engraçado que você fala, pô, sumiu todo mundo. De repente, depois de 3, 4 dias, começa a aparecer um pouquinho e logo fecha. Quando eu digo logo fecha, lá em Cuiabá, nós pegamos um monte de lêmina e eu precisava multiplicar e colocamos num viveiro onde se criava pintado. Pintado é um peixe carnívoro que não vai comer planta. Nós conseguimos fechar um viveiro de 7.000 metros quadrados em 15 dias. É muito rápido. E aí a gente começou a colher essa lêmina e alimentar os tambacus e os pacus, né? O tambaqui, ele não come muita a lêmina, não. Ele não é muito chegado nisso. Mas pacu come bastante, porque ela é típica do Pantanal. Então, é um alimento natural, típico para essas espécies, né? Então, quando ela faz essa reprodução sexuada, ela acaba desenvolvendo a variedade mais apta para aquele ambiente. Próximo. E para que serve, né? Gente, essas plantas têm muita utilidade, né? Então aqui eu coloquei, em primeiro lugar, filtração biológica, porque em muitos países ela é utilizada para tratamento de esgoto, né? Pega, por exemplo, países da Sudeste Asiático, da Índia, o esgoto sai das casas e vai pelas ruas. E aí cai em canais onde alguns municípios eles têm a produção de lêmina justamente para sequestrar os nutrientes e a água sair limpa. E aí esses nutrientes, essas plantas são utilizadas ou para fertilização da agricultura ou são utilizadas para nutrição animal, né? Lógico, eu estou falando de esgoto residencial. O problema é quando você trabalha numa região onde você tem esgoto industrial que possa ter metais pesados, porque elas são ávidas para capturar metal pesado. No caso da Índia, eles têm canais onde a água leva 20, 30 dias para passar. Então, o tempo de residência de 5 dias é o suficiente para remover os metais pesados. Daquele ponto em diante, aí eles já usam para nutrição animal, porque eles sabem que se tiver algum pouco de metal pesado, vai ser elementos traço, que é uma quantidade mínima, que não vai comprometer o uso. Mas no início,
elas não podem ser usadas para alimentação. Bom, então, como eu falei, ela pega amônia, então ela é excelente para remover compostos nitrogenados, né? E ela pega esse composto nitrogenado e forma proteína. Por isso que ele é um alimento altamente proteico. Tanto que já existem indústrias produzindo lêmina, eles desidratam a lêmina e faz um farelo. E esse farelo o pessoal usa para vender como shake. Shake para o pessoal que faz musculação, né? Esse puxador de ferro. Né? Então você pega um pozinho lá que tem 45%, 50% de proteína, bate no liquidificador com umas frutinhas e ó, já fica bombado, né? E também é usado na Ásia para complementação da dieta para pessoas de baixa renda, para que eles possam ter uma fonte proteica para poder se alimentar. Bom, nisso já entendeu que ele serve para alimentação humana, um dos focos é para alimentação humana, mas também serve para produção animal. Aqui em Afonso Cláudio, nós usamos a lêmina para poedeira. Então, naquele sítio, a dona lá do sítio dava milho para as galinhas para elas se alimentarem. E só que quando eu passei a usar a lêmina, aumentou o tamanho dos ovos e a frequência de postura. Por quê? Ovo é feito de proteína. Você dá milho para a galinha botar ovo, ela tem que subtrair a proteína do próprio corpo para fazer o ovo. Mas a hora que você complementa a dieta com uma fonte proteica, aí a performance do animal melhora, porque aí ele tem proteína para fazer os ovos, né? A doação verde, gente, é muito legal. Eu já fiz isso com banana, no bananal, de colocar lêmina no pé das bananeiras e ela vai se decompondo lentamente e vai liberando aminoácidos, né? Então a fonte de nitrogênio para a planta é diferente de ureia ou sulfato de amônia, que quando você joga no solo, mais da metade do que você jogou, ou lixivia para dentro do solo ou evapora. Quando você usa a lêmina, você está dando o composto nitrogenado na forma de aminoácido. E o aminoácido ele é altamente assimilável pela raiz da planta, com uma outra vantagem. Quando você tem um mineral, por exemplo, cálcio, fósforo, zinco, molibdênio, esse mineral gruda no aminoácido e forma o quelato. Então, a nutrição vegetal é potencializada porque você está fornecendo um nutriente quelatado, né? Então, muda totalmente o aspecto da agricultura. E agora eu estou começando a estudar uma outra utilidade dessas plantas. Você pega, em termos de matéria verde, a azola vai estar 300, 400 toneladas por hectare. E tem um pessoal na Itália, na região de Parma, que eles começaram a fazer o estudo da lêmina para poder despoluir os córregos, porque lá eles criam aquele porco que faz o presunto Parma, só que o porco é criado solto, a pasto, para ter aquela fibra muscular adequada para fazer esse presunto. Aí cai um pé d'água, uma chuva, todo aquele cocô de porco vai para onde? Para o córrego. Então os córregos lá cheiravam bosta de porco. Aí eles começaram a produzir lêmina para remover esses compostos e melhorar a qualidade da água. Só que aí falou, gente, o que a gente faz com tanta lêmina? Eles estão fazendo agora biogás. Biogás, álcool e diesel. Tem um detalhe muito legal sobre essas plantas aquáticas, tanto a lêmina como a azola, que é o seguinte. Você pega, por exemplo, aqui o café. Para o café ficar com todas as suas folhas voltadas para o sol, a planta tem que criar um tecido fibroso para ter estrutura e se expor ao sol. A lêmina e a azola boia dentro d'água, então elas não precisam dessa fibra, o que faz com que ela se torne mais fácil de ser digerida e decomposta para fazer gás do que essas outras plantas que acabam tendo muita celulose, acaba tendo lignina, né? Então, a assimilação
da Lemna azola é muito superior às outras plantas, porque como ela boia, ela não precisa ter essa estrutura de resistência, né? Próximo. Aqui é um vídeo, você consegue dar o play? Esse é um rapaz em Brasília que ele produz juvenil somente com a Wolfia. Olha os peixinhos já comendo. Ele não dá ração. Não dá ração. E as experiências que eu tive é que o crescimento com ração e planta é superior a só ração. Aqui o caso nem coloca ração, né? Quando eu trabalhei aqui no Espírito Santo, depois da despesca, a gente jogava calcário, jogava cal, jogava esterco, enchia o viveiro e não colocava levino. Eu colocava lêmina. Depois de alguns dias, o viveiro estava completamente forrado de lêmina. Nesse momento é que eu ia colocar o alevino. Aí era engraçado que você via uma plantinha, de repente, tchum, ela descia e sumia. Outra, tchum, 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 tchum. Elas começavam a sumir, né? Que o peixe vai consumindo essas plantas. E eu ficava mais ou menos 1 mês e meio sem dar ração, e até que 1 mês e meio não tinha mais planta nenhuma. Eles acabavam. E eram umas coisas engraçadas, né? Enquanto tinha já tinham comido bastante e formavam aquelas ilhas de lêmina, passava uma garça voando, você viu o cardume correndo para debaixo da lêmina para se proteger. Era muito divertido. Só que a diferença era o seguinte, pelo menos eu não tive a oportunidade de fazer um teste criando peixe com ração e peixe com lêmina. Mas o resultado que os produtores me deram é o seguinte, não, quando eu só usava ração, em 1 mês e meio, eles iam chegar a 25, 30 gramas. Quando eu passei a usar a lêmina, nesse mesmo período, os peixes estavam chegando a 50, 70 gramas. Lógico, o certo para você saber com precisão se o efeito foi da lêmina ou não, você teria que fazer os dois juntos, ao mesmo tempo, que pode ter sido um fator ambiental que melhorou a performance. Mas é um indicativo que pior não é. Tá certo? Próximo. Eu trabalho muito com recirculação. Meu foco principal é trabalhar com sistemas de reuso de água, né? E nos projetos de criação de peixe, eu costumo produzir a lâmina do decantador. Então aqui é o decantador, né? A água chega da piscicultura, entra por aqui. Ela vai passando devagarzinho aqui, vai para o outro lado e vai para o filtro biológico, que os meus filtros biológicos também são com zona de raiz. Eu utilizo papiro, junco, mas principalmente espinafre de água, né, que depois eu posso falar um pouquinho dela. Então, aqui, onde fica a lâmina, eu descobri uma coisa legal pra caramba. Pode ir ao próximo slide. Eu não sei se vocês conseguem ver as raizinhas da planta, que está cheio de um veludo cinza. É que as raízes da lâmina e da azola têm carga elétrica. Então, o sólido em suspensão, quando passa devagar por essas plantas, é atraído e acumula na raiz. Então, eu uso essas plantas no decantador porque eles facilitam a remoção de sólidos na água. Então, sabe aquela que descobri sem querer querendo? Né? Eu tinha posto lá só para comer a amônia, mas depois eu vi que eles removem o sólido. Próximo. E outra coisa muito interessante, para trabalhar com o sistema de recirculação, eu fiz uma pós-graduação em engenharia sanitária, para tratar esgoto. Porque aí eu falei, não, agora eu sei como tratar água. E uma das coisas mais importantes no tratamento de esgoto é você ter um filtro biológico. E eu vi que, isso é uma microscopia que eu fiz, nas raízes dessas plantas se cria uma comunidade de micro-organismo monstruosa, né? Então, eu comecei a adotar o sistema de raízes como filtro biológico. E vai ser fácil vocês entenderem. Vocês têm a mídia biológica, que são cerâmicas, plástico, enfim.
elas fornecem superfície para criar colônia de bactéria que vai limpar a água. A raiz da planta também serve de superfície para criar colônia de bactérias que vão limpar a água. Só que tem um detalhe. 30 a 40% de todo o açúcar que é produzido pela planta para fazer fotossíntese, ela manda para a raiz para alimentar a bactéria. Isso não é só planta aquática, não. Café, mandioca, capim. Todas as plantas, elas têm uma comunidade de bactéria na sua zona de raiz, que é o biofilme, a comunidade rizosférica. Então, a planta dá comida para a bactéria. Essas plantas também elas possuem o que a gente chama de aerênquimas. Elas têm uns tubos de ar que manda ar para a zona de raiz. Por quê? Você pega uma planta, põe na água, tem muita planta que morre em solo encharcado. Por quê? Porque a raiz precisa respirar. A raiz precisa de oxigênio. Só que tem plantas que têm uma adaptação, que é justamente o aerênquima, que leva oxigênio para lá. E esse oxigênio, além de permitir que a raiz respire, ela também oxigena os micro-organismos que formam a raiz. Outro aspecto, essas raízes, se você passar a mão, você vai sentir uma serosidade, né? Essa serosidade é para facilitar a bactéria a grudar na superfície. A bactéria tem uma estrutura chamada de pilus, que é como se fosse um velcro, e gruda na superfície. E aqui é facilitado pela serosidade, que também seleciona o tipo de bactéria. Só bactéria boa que vai crescer ali. Ela dificulta a fixação de bactérias patogênicas. Então, gente, eu prefiro usar raiz do que mídia biológica. Porque a mídia biológica não dá açúcar, não dá oxigênio, não facilita a fixação e não é seletiva. Então, vocês estão vendo que tem um gelzinho, uma bordazinha na beira da raiz? É o biofilme. Para quem trabalha com bioflocos, é praticamente a mesma comunidade de bactérias do bioflocos. Só que está grudadinho ali na raiz da planta. Próximo. Então aqui é um laminário, ou seja, um tanque para a produção de lâmina. Geralmente esse tanque tem 20, 30 centímetros, é rasinho. Eu só preciso ter nutrientes para a planta. Que nutriente? A parte de microminerais, porque carbono ela pega do ar, o oxigênio ela pega do ar, no caso aqui da lâmina ela vai pegar o nitrogênio da água, tá? A azola não, a azola também pega o nitrogênio do ar. E a produtividade é de em torno de 30 a 35 toneladas de matéria seca por hectare. Próximo. E aqui é uma frutífera, e aqui você tem a lâmina em volta do pé. Eu utilizo para fazer adubação de solo. Pode ser café, pode ser mandioca, pode ser o que for. Inclusive para recuperação de pastagens. É uma forma de você colocar composto nitrogenado no solo, mais matéria orgânica. Aí você mexe aqui, que ela fica com essa coloração meio cinza, meio marrom. Você arranca as que estão por cima, que é uma camada de 7 a 10 centímetros. Embaixo ela está verdinha, porque ela tem uma estrutura de resistência. Então ela dura muito. Geralmente a gente trabalha com 2 adubações por ano, né? Próximo. Bom, aqui só para você ter noção da composição. Você veja aqui que a azola está com 36%, enquanto que a soja é 45%. Mas isso também é uma questão de seleção. A gente não tem uma variedade selecionada geneticamente. Eu não estou falando de transgênico, tá? Estou falando de seleção. Você pega um monte de planta. Algumas vai ter mais proteína, outras menos. Então você vai pegar aquela que tem mais proteína e fazer ela se reproduzir. E aí você vai ter uma linhagem mais proteica. Ou uma linhagem com mais açúcar, né? Que também tem uma brincadeira que a gente faz. A gente coloca a lâmina num viveiro com bastante amônia. Ela vai proliferar pra caramba. Aí a gente troca a água, tira aquela água, põe uma água sem amônia. Ela fala, meu ambiente mudou. Ela entra em estresse e começa a produzir açúcar. É aí que a gente tem a lâmina para a produção de álcool. Então você causa um estresse,
Ela fala, pô, eu vou morrer aqui, né? Então deixa eu acumular energia para poder sobreviver o máximo que eu conseguir. E aí ela produz açúcar de ponto de você pegar, pôr a mão em cima dela, sair grudento de tanto açúcar, né? Próximo. Bom, agora vamos falar da azola. A azola é uma coisa fantástica. Ela é uma planta que dentro dela tem uma cianofícia que pega o nitrogênio do ar e faz amônia, e aí ela faz a proteína. E essa planta já salvou o planeta. Quando teve aquela queda de meteoro no México, que eliminou quase 90% de todos os seres vivos do planeta, o planeta ficou com uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, uma grande quantidade de metano, diminuiu a disponibilidade de oxigênio e o planeta ficou na sombra dessas cinzas. Essa planta invadiu o Oceano Antártico, que na época não tinha gelo por lá, e por 400 anos essas plantas ficaram sequestrando gás carbônico até a nossa atmosfera voltar ao normal. Então, hoje ela também é indicada para programas de sequestro de carbono, e isso pode ser monetizado. O uso dessa planta já é comprovado que é muito eficiente para remover gás carbônico e metano do ar. Então tem esse outro aspecto muito legal sobre ela. Próximo. Essa aqui é uma cianobactéria chamada Anabaena, que é a responsável por sequestrar o nitrogênio do ar. E é uma coisa legal que, diferente, por exemplo, da soja, a soja precisa inocular o rizóbio, que é a bactéria que vai entrar dentro da raiz e formar o nódulo que vai captar o nitrogênio do ar. A Anabaena, ela fica dentro da célula vegetal, dentro da célula da azola. E quando a azola se reproduz, a Anabaena vai junto. Ou seja, é uma simbiose muito estreita, porque isso aqui é uma planta pré-histórica. Eu esqueci de falar, a Anabaena é uma samambaia pré-histórica, né? Então, são milhares, são 400 milhões de anos que existe essa planta. Então, durante todo esse tempo, essa simbiose foi se estreitando e hoje ela se reproduz em conjunto. Dá para ver que aqui tem uma célula meio diferente, mais volumosa. Não é toda a célula de Anabaena que faz a fixação de nitrogênio. Umas delas se destacam, é essa que pega o nitrogênio do ar e transforma em amônia e libera para as outras células que vão pegar essa amônia e transformar em aminoácido. Próximo. E as funções dela? Também serve para filtração de efluentes. Ela é uma excelente fonte de compostos nitrogenados, já que ela pega o nitrogênio do ar e forma proteína. Também tem uma fonte de carboidrato, usado na alimentação humana, pode se usar para ração de aves, suínos. Aves e suínos a gente consegue substituir 30% da dieta. Inclusive o senhor lá de Santa Catarina, né, quase não tem frango e porco, né? Mas você acha um por ali passeando. Se você tiver uma produção em cada unidade, de produção de azola em cada unidade, além de você reduzir a ração, o efluente que sai de lá, que vai se alimentar o porco, ele pode ser considerado como uma forma de sequestro de carbono e você ainda tem como produto final água limpa. Imagina que beleza! Você, além de diminuir seu custo de produção, você ainda descarta ao meio ambiente uma água limpa, cristalina e sem cheiro, né? Então, esse é o conceito, né? Eu fui contratado pelo Sebrae de Santa Catarina para fazer esses projetos por lá, só que eu fiz uma coisa errada. Eu pensei, como eu trabalho mais com peixe, em vez de fazer com suíno e frango, que é o que eles queriam, eu falei, vou começar com peixe. O que deu de errado? A hora que eu comecei a produzir lêmina e azola para alimentar peixe, o pessoal da cooperativa parou de comprar peixes que eram alimentados com lêmina e azola, porque esses produtores pararam de comprar ração. E a cooperativa precisava do dinheiro da venda da ração para pagar telefone, para pagar secretária. Era uma coisa que eu não tinha pensado, que isso afetaria
a contabilidade da cooperativa. Então, hoje, quando a gente for adotar, a gente tem que adotar de uma forma diferente, de forma gradual, para ter aquela adaptação financeira dentro da instituição, né? E ela também serve para a produção de biocombustíveis, que muitos produtores de suíno têm biodigestor. Aí você tem o efluente do biodigestor, você vai produzir lêmina ou azola. E aí vai gerar uma água limpa que pode ser descartada ou reutilizada. E aquela lêmina ou azola pode voltar para o biodigestor. Por quê? 1 tonelada de lêmina corresponde praticamente a 1 tonelada de esterco em termos de produção de biogás. Então você potencializa a sua geração de gás, né? O carbono, a planta vai pegar do ar, então, e a energia do sol, então você volta a ter um material que pode retornar para o biodigestor e produzir metano. Próximo. Bom, e como é que produz isso aí? Aqui são os sistemas mais chiquezinhos, mais bonitinhos, né? A gente faz uma armação e coloca uma lona. Pode ser esse plástico mesmo que usa para fazer silo, né? Com 30 centímetros em média. Lá nós usamos, no caso da piscicultura, pegamos aquela água de fundo, que a gente chama de zona morta, né? E que é água com baixo oxigênio, com muito material em decomposição. Bombeamos essa água para o tanque onde vai produzir a azola. Ela se multiplica e todo dia eu colho 1/3 das plantas. Essa planta vive em torno de 14 dias. Eu tenho que colher todo dia. Porque se ela ficar velha, ela morre e vai para o fundo. E aí ela começa a se decompor. Então, eu tiro hoje 1/3 das plantas, amanhã está fechado. Aí eu tiro mais 1/3, no outro dia está fechado. Todo dia eu tiro 1/3 das plantas. Por isso que ela tem uma biomassa muito grande. E depois de uma semana, essa água está limpa. Aí quando eu for fazer bombear água do fundo do viveiro para nutrir a planta, eu devolvo depois essa água limpa para o viveiro. Então eu não perco água. É um processo assim, bem circular, onde você tem uma economia boa de água. E ela sempre foi utilizada para adubação. Então na Mesopotâmia e na Sudeste Asiático, desculpa, eu falei besteira, tá? Esquece a Mesopotâmia. No Sudeste Asiático, você tem inscrições de que há 500, 700 anos antes de Cristo, o pessoal já colocava azola nos campos de arroz, porque a azola gera proteína para alimentar o arroz. E como ela cobre a superfície da água, não deixa nascer pragas no meio do arroz. E também é bem legal. Eu tenho azola no quintal da minha casa, ela também elimina insetos. Como ela cobre toda a superfície, as larvas não conseguem respirar. Então ela também, eu uso lá na minha casa para combate à dengue, né? E isso você encontra literatura citando essa capacidade dela de cobrir a superfície e impedir o desenvolvimento de muitas larvas. Então, 500 anos, 700 anos antes de Cristo já se usava essa planta para adubação. Próximo. E aqui, no Equador, o pessoal produz azola para adubar café. Que também quase não tem aqui no Espírito Santo, né? Agora, como isso pode melhorar a vida do produtor aqui no Espírito Santo? Gente, eu consultei um agrônomo, sou zootecnista, não entendo muito de planta, tá? Aí eu consultei um agrônomo e ele me calculou que vai mais ou menos 1,5 kg de azola por pé de café. Se você pensar que a produtividade dessa planta é em torno de 50 toneladas de matéria seca por hectare, eu consigo adubar com 1 hectare de azola 30 mil pés de café. Eu não sei que área que dá 30 mil pés de café, mas pelo menos na minha cabeça isso deve ser área grande. Imagina você descartar toda a necessidade de você usar adubo. Por exemplo, novembro do ano passado eu fui dar uma palestra lá no Ceará com a Associação de Produtores de Acerola Orgânica.
Aí eles pegaram a composição e fizeram um cálculo que 1.000 metros de azola aduba 10 hectares de acerola orgânica. Como eles gastavam mais ou menos R$4.000 com compostagem, essas coisas para pôr na acerola orgânica, com azola eles deixam de gastar. E isso daria uma economia de R$40.000 para uma produção de 10 hectares. Pô, R$40.000 é uma economia boa. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não é o ganho direto, é o ganho indireto, né? Então você imagina aqui o sujeito tendo uma piscicultura e utilizando aquela água que seria ruim para a criação de peixe e destinar à produção de azola. E gerar um nutriente que vai adubar o café. E que ele vai economizar uma grana violenta com adubos e ainda pode incorrer na possibilidade de registrar sua produção como orgânica, porque a partir do momento que você deixa de usar adubo químico e passa a ter um adubo biológico, você pode se cadastrar ou se certificar para passar por uma atividade de produção orgânica. Né? Próximo. E aqui, para fechar a apresentação, aqui é um café da manhã, onde você tem uma azolinha refogada. Né? Hoje, lá no IAC, nós estamos fazendo uma parceria que é para produção de azola. A gente vai fazer a farinha de azola e para fazer massa, macarrão, biscoito, bolo. E eu já tenho alguns alunos, eu tenho lá em Mogi das Cruzes, tem uma menina que ela é vegana. Então nós montamos no quintal da casa dela uma caixa d'água, onde nós temos a nossa produção. Lá no caso é lâmina, né? E a gente seca ao sol e depois ela põe no forno e faz farinha. Uma farinha com 45, 50% de proteína, que ela põe no arroz, ela põe na salada, que é a fonte de proteína, já que ela não come derivados de origem animal, ela é vegana. Então tem uma outra fonte proteica, né? Enfim, eu fazendo um fechamento, vocês estão entendendo que de repente a piscicultura dentro de uma propriedade, se você trabalhar adequadamente, ela pode gerar outras formas de você ter ganhos. Por exemplo, no caso de produção dessas plantas, você vai ter água limpa, você vai ter nutrientes para alimentar cavalo, porco, suíno. Bom, porco e suíno é a mesma coisa, né? Frango, né? Em algumas... tendo condições de ter equipamento adequado, existem alguns módulos de produção no Chile que eles inclusive fazem a extração dessa proteína para fazer ração para cachorro, ração para gato, que eles falam que é ração orgânica ou ração vegana para cachorro, né? Então, tudo isso é outra forma de ganho. E outro aspecto é o aspecto da agricultura, né? Eu já vi o pessoal trabalhando em reforma de pastagem, distribuindo azola e lâmina no chão, que ela vai incorporando matéria orgânica, material nitrogenado, para recuperar a pastagem. E o caminho último, né, é a produção de bioenergia. Então já existem, inclusive também no Chile, o pessoal produzindo lâmina em quantidades meio absurdas para fazer biodiesel ou álcool. E na Itália o pessoal está fazendo biogás. E tudo a partir, no nosso caso, vai ser a partir da água do viveiro de criação de peixe. Então, a hora que o cara compra a ração e está jogando a ração para o peixe, aliás, só metade, né? Que você consegue dar a lâmina para o peixe. Se ele computar os outros ganhos que ele tem dentro da sua propriedade, diminuindo custos na produção de suíno, frango, cavalo e de abaquatro, ele vai ver que a atividade de piscicultura, ela se potencializa. Ela acaba tendo mais resultados dentro da propriedade. E isso torna, então, todo o sistema mais viável.
Além de que, hoje muitas empresas querem produtos dentro de uma economia circular. Ou seja, eu fui vender peixe aqui do Brasil, na França, e lá eles me perguntaram o que eu fazia com a água que saía do viveiro. Eles me perguntavam como eu tratava os funcionários. Então isso que pode parecer simples, dependendo do mercado, esse é o objetivo do mercado, porque ele quer que aquele produto chegue a um consumidor que ele é seletivo, ele quer alguma coisa que não tenha impacto ambiental, que não tenha impacto social. E isso aqui é uma ferramenta para que a gente possa ter uma economia circular, que a gente pode chegar mais próximo daquilo que a gente chama de sustentabilidade. Tranquilo, pessoal?